Olá, boa noite. Está começando mais um programa Duda Talk Show. E hoje, quem tem medo de andar de avião? Tem medo, Dona Maria? Pois é. Tem uma história que me mandaram lá de Ribeirão Preto, da terra do Léo. Quem sabe que o Léo é de Ribeirão? De Ribeirão, né, Léo? Ribeirão Preto, maravilhoso. Chegou uma história de lá, o pessoal do interior, que não é Ribeirão, ali do lado do Ribeirão, como é que é o nome da cidade ali encostado? Drummond, lá de Drummond. Foram fazer um voo, sentaram do lado esquerdo da aeronave, e aí o comandante, senhoras e senhores passageiros, sejam todos bem-vindos ao voo 545. Estamos agora sobrevoando uma altitude de São Mil Pés e os passageiros que encontram-se do lado direito da aeronave, se olharem por sua janela, verão o Cristo Redentor e esse maravilhoso mar de Rio de Janeiro. E os passageiros do lado esquerdo da aeronave, se olharem para o lado direito, verão os passageiros do lado direito, olhando o Cristo Redentor e o mar de Copacabana. Horrível, eu sei, horrível, foi péssima. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil essa vida, viu, gente? Mas hoje nós vamos falar desse assunto. Brincadeiras à parte, hoje eu trago um assunto seríssimo para a gente entender um pouco mais desse mundo maravilhoso dos jatos e desse novo serviço oferecido por uma empresa que está fazendo toda a diferença, não só no Brasil, como no mundo. Senhoras e senhores, eu recebo aqui o senhor da Flapper, o meu amigo querido, hoje, especialmente, Paul Malik, conosco. Muito bem, estamos começando mais um programa e hoje muito especialmente com o meu amigo Paul. Tudo bem, Paul? Tudo certo, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, imagina. Até porque eu sei que daqui para frente a gente vai voar toda semana juntos, então... Sem parar. Sem parar. Que revolução, né, Paul, vocês estão fazendo nesse universo maravilhoso dos jatos? Eu diria evolução e ainda não revolução, mas tudo aponta que em alguns anos a gente vai de fato ver uma revolução no setor de aviação, com eletrificação, novos modos de voar, vamos dizer. Então, o mercado está num momento super importante na sua história, evoluindo bastante. E você com o seu sotaque, obviamente que a gente percebe logo de cara que você é do Nordeste brasileiro. Ah, ninguém é perfeito, Salvador. Eu sou polonês, então... Polonês? Cruzado, eu não tinha percebido. Você é polonês, mas vive no Brasil há quanto tempo? São 11 anos. No Brasil e em outros lugares você viveu também? Brasil é meu 8º país. Português é meu 8º idioma. E olha que de alguma maneira, decidi que é aqui onde eu vou ficar. Então, o Brasil me atraiu. É o melhor país que você... Do mundo? Do mundo? É mesmo? Sim, eu sou grande embaixador. Você casou com brasileira? Como é que é? Eu casei, sim. Com brasileira? Sim, mas a história é um pouco mais sofisticada, porque eu sou o único gringo que não chegou no Brasil já casado ou porque quis se casar. Eu decidi me casar quando eu já morava no Brasil, entende? Ah, não, dinheiro. Então, fui muito mais pragmático e simplesmente gosto do Brasil, gosto do povo, gosto do clima e enxergo muitas oportunidades. Aqui eu acho que é um país com maior oportunidade do mundo, que não está enxergada por muitos investidores, empresários, etc., de outros países. Você acredita que o Brasil, a gente vê um empresário do seu nível, né? Hoje CEO da Flapper, que é uma das empresas o maior marketplace do mundo, eu acredito, né? Sim. Hoje. Quando você, um empresário consolidado nesse setor, que é um setor de alto luxo, de alto padrão, olha para o Brasil e diz assim, esse é o país... Você realmente causa alegria na gente, causa furor quando fala assim, investimento no Brasil ainda vale a pena. Vale a pena, eu acho que o Brasil... Independente do governo, né? Independente, porque se a gente começa a falar de governo, a gente desanima. Então, eu sou muito apolítico e eu acho que
uma das características de empreendedor é que a gente tem que ser otimista. Se a gente não fosse otimista, a gente nunca atingiria o que a gente atinge em termos de resultados de negócios. Então, acho que a grande vantagem do Brasil é o seu povo, é a sua riqueza natural, e desde que o político não atrapalha, está tudo indo bem. Entenderam, senhores políticos? Não atrapalha a gente, deixa a gente crescer sozinho, que é a melhor coisa, né, Paul? Está falando aí o Paul, que veio de fora, né? Já está há 11 anos no Brasil. Como é que foi, qual foi a história do começo da decisão de criar a Flipper? Se fala Flipper ou Flapper? Flapper. Então, olha, eu brinco que eu fiz um upgrade de táxi para táxi aéreo, porque na época eu trabalhava com um aplicativo de táxi que se chamava Easy Taxi. Acredito que fomos a primeira empresa de alcance global do Brasil. A gente abriu 36 países. E, eventualmente, chegou aquele famoso exit, quando o empreendedor vende a sua empresa para outro holding, competidor, etc. E eu facilitei esse exit. E, na época, já, meu sócio tinha essa ideia da Flapper. Pensou, putz, tanta coisa voando, helicópteros, aviões, como que você busca um deles? Como que você reserva um deles? E a gente percebeu que era muito difícil. Setor muito conservador. Algumas pessoas chamam de setor mais conservador do mundo. E vou te falar que em 2016, nenhuma empresa de taxeiro tinha conta no Instagram, nem se usava WhatsApp. Então o processo foi, você ligava ou mandava e-mail e depois de 20 trocas, na média, a gente calculou isso, você conseguiu reservar um jato ou helicóptero. E tudo bem, a gente não quero dizer que é um serviço tão barato, tão popular, mas a gente achou injusto que nós, como diretores de empresas que viajamos pelo país inteiro, não temos acesso a, pelo mínimo, um processo transparente de contratação de serviço. E é assim que surgiu a Flapper. Facilitando a vida das pessoas, ou seja, por exemplo, eu quero fazer um voo para Salvador. Aí eu tenho o voo comercial, né, onde eu tenho que pegar a fila, fazer check-in, fazer check-out, aquela coisa. E eu tenho um jato parado na pista. O comercial eu vou pagar lá X reais, que é o valor, e no jato eu vou pagar um pouco mais, mas eu vou viajar com exclusividade, ter a experiência de voar num jato particular. Quase. É um pouco mais caro sempre. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, de diminuir esse custo com o tempo. Mas é o maior segredo que ninguém te conta na aviação, que é 30% de todos os voos de taxeiro são vazios. Ou seja, um empresário contrata voo e o avião ele volta vazio. Então, uma das coisas que a Flapper faz é a gente agrega todas essas ofertas e bota naquele nosso marketplace. Organiza uma logística. Exatamente. Então, o empresário fretou um avião para Fortaleza, automaticamente no seu sistema em Fortaleza já tem um passageiro para retornar para São Paulo. Exatamente. E o custo se torna melhor porque é um retorno. Exatamente. Você mencionou Salvador. Nós tivemos ontem um voo vazio voltando de Salvador num bonito jato Gulfstream. Esse jato que acabou de mostrar, volta ao jato. Esse é um dos jatos da frota de vocês. Exatamente, aquele que estava na tela foi esse modelo de jato que estava disponível ontem no trecho Salvador-São Paulo. R$ 4.500, mas é um jato de luxo, já um jato de uma categoria um pouco maior. E vou te falar que na última hora essa rota também sai muito caro, porque o Brasil, infelizmente, hoje tem apenas 3 linhas aéreas e os preços são, a gente já sabe, né, um pouco complicados. O Brasil é o país que menos tem linhas aéreas, num contexto de número de habitantes pelo mundo? Sim, existe um índice de competitividade que mede a proporção de linhas aéreas, etc., número de voos à população, ou pelo mínimo a população que pode voar. Então o Brasil está realmente muito, muito mal agora com apenas foto interessante. 3 linhas aéreas e espera-se que cheguem outras linhas aéreas e que essa competitividade aumenta um pouco. Olha, esse aqui é o que a gente está encomendando para o programa, tá? Você que vai participar do nosso programa, que é de outros estados, nós vamos pedir aqui para o Paul mandar o jato buscar você. Esse é o modelo que a gente vai utilizar. Esse jato foi nosso cliente brasileiro que alugou para Bergen, na Noruega. Foi a cidade mais na norte da Europa que a gente visitou no ano passado. Você já teve pedidos de voos inusitados? Nossa, todos os dias. Todos os dias? É? Você não imagina a criatividade que as pessoas têm. Não imagino. Pera, deixa eu entrar aqui. Conta pra mim alguma coisa bem interessante que tenha acontecido aí.
Bom, tem muita gente pedindo coisas meio, sabe? Como? Sexo que tem no voo. No avião? Pedindo, Ah, tipo assim, a dona Maria fala assim, eu tenho um sonho de ir nas alturas. acontece. Acontece? Sim. É mais caro? Não, desde Mesma que o piloto aceita. Tem turbulência, mas de outro nível. Tem turbulência. Turbulência semi-natural. Uma festa no avião. É inesquecível, né? Tem também. Aí a gente bota balões, Bota balões. espumante. Espumante. Nas alturas. Sim. Tem pessoas pedindo Burger King e alugando o avião pra gente buscar Burger King, Não diga. É real isso? porque não tem na sua cidade. É isso tudo. Sensacional, sensacional. Bom, não se anima não, viu? É que essa entrevista está sendo vista por uma pessoa aqui. Não, eu vou conversar com ele depois. Olha, e o que mais? Aconteceu alguma coisa que você pode nos contar, por exemplo, que inusitado no sentido assim de a pessoa ter um pânico, falou, quero descer, quero parar? Tem isso, tem clientes muito exigentes, igual o nosso amigo aqui, Justin Bieber, que voam Quando ele todo... fala assim, aí estou na foto com meu amigo Justin Bieber. mas esse nível de pessoa voa todos os dias, então para eles é uma máquina de tempo. Então tudo tem que ser impecável, tudo tem que ser bem preparado, não pode ter atraso, carro que busca esse tipo de passageiro tem que chegar no tempo, etc. Ronaldão não é um cliente exigente, não? Ele é um cliente exigente. Ele é um cliente exigente, sempre paga na hora. É um nível de cliente que eu adoro e espero que todos os jogadores de futebol sejam clientes igual ao Ronaldo, porque infelizmente não todos são. Bom, Ronaldinho seria um péssimo cliente, porque eu trabalho com o Ronaldinho, eu sei muito bem. Ele detesta avião pequeno, ele tem medo, pavor. Helicóptero, então, nem pensar. Agora ele está começando, inclusive, né, semana passada até, o Assis falou, né, Dani? O Assis queria um jato, falou com ele, né? Foi. Helicóptero também, não? Sim, helicópteros é mais ou menos 10% da nossa receita, ou de número de voos, mas a gente prefere muito mais essa fixa. Helicóptero sempre de última hora, mais agitado, condições meteorológicas às vezes complicam. Cliente tem também, igual, muita criatividade. Eu quero pousar em frente de todos, quero pousar no pier do meu barco. A gente tem que sempre limitar um pouco, né? A aviação de asa fixa é mais organizada. Calma. Aquela coisa da vaidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que o Brasil, se eu não me engano, é o primeiro. Se eu estiver falando uma bobagem, me corrija. Mas eu entendo que o Brasil deve ser o primeiro, a maior frota de helicópteros do mundo. E a cada 15 minutos pousa ou decola um helicóptero de São Paulo, né? São Paulo é o maior tráfego aéreo, né? Então, São Paulo é número 1 do mundo. Do mundo. Então, é a área metropolitana com maior número de operações de helicóptero e maior número de helicópteros como todo. São 450 O tempo é esse mesmo, máquinas. mais ou menos a cada 15 minutos pousa uma aeronave? Teria que calcular, mas são mais ou menos 1.500 operações cada dia, né? Acho que é isso. Então, é muita coisa. Realmente é a única cidade do mundo que possui uma torre dedicada a controle de tráfego de helicópteros. Imagina A única isso. do mundo. Única do mundo. Então, eu acabei de pousar em Jundiaí e quando você pilota, você tem que sempre coordenar tudo com torre. Então, piloto de helicóptero em São Paulo, ele tem que falar também com torre de helicóptero. Uma coisa... Esse é o mundo dos helicópteros. E jogando para o mundo dos aviões, dos jatos. Como é que o Brasil se encontra e São Paulo se encontra com esses números? O Brasil é o segundo maior mercado mundial de Uau. aviação executiva e número 2 também enquanto jatinhos ou jatos privados. Teve um momento depois de 2016, de novo problemas políticos, onde caiu um pouco esse número e México superou. Aí políticos trocaram lugares e o México começou a cair e o Brasil de novo recuperou sua posição. Então o Brasil de novo é o segundo maior mercado também para jatinhos. Que país maravilhoso esse Brasil, né, gente? Fala aí, se não é. Ei, Japa? É um país maravilhoso, né? Olha aí você com os braços abertos com o Cristo Redentor. Isso aí não é fácil para entrar ali, não. Demanda muito Sim, relacionamento ali você está na...
Quem é esse? É o André Agassi. É o Agassi. Pô, tá diferente o Agassi. Tá feio, hein, Agassi? Acabou, hein? E você é um galã, né? Você não foi modelo na sua vida. Isso não é uma cantada, é um elogio. Modelo, ao fim, vou te contar uma história. Olha aí, ó, é um príncipe, né? Eu fiz minha faculdade em Taiwan. Como? Eu fiz minha faculdade em Taiwan, meu mestrado. Sim. E nós fomos um dos primeiros grupos de estrangeiros que o governo de Taiwan permitiu, que sabe, vai lá estudar, etc. E, de fato, fui uma das primeiras pessoas brancas que estava lá estudando, etc. Então, a primeira coisa que fizeram, me pegaram e falaram, você vai ser um modelo. Eu falei, mas eu nem falo chinês, nada. Então, eu tive que aprender chinês, etc. Aí fui modelo na China. Fiz bastante dinheiro até. Mas você é polonês. Sou polonês. Nasceu na Polônia e saiu da Polônia rapidamente ou teve a infância toda? Eu morei na Polônia até 18 anos de idade e depois fui para intercâmbio na Holanda. E eu fiquei apaixonado pela organização que a Holanda na época teve. Foi um país excepcionalmente organizado, tudo, ruas, etc., sistema escolar. E eu pensei que, eu quero morar fora. Polônia, na época, saiu do sistema centralizado, ou seja, do comunismo. Então, a gente estava se recuperando, muitas coisas não estavam... Assim, para você comprar TV, você tinha que ir para a Alemanha. Senão, o produto local não era bom. Então, esse nível de desenvolvimento econômico que a gente está falando. Depois da Holanda, eu voltei para a Polônia, fui para a Suécia. Depois, na Suécia, eu encontrei um brasileiro na minha faculdade, que depois me convidou para eu me juntar com a startup dele. Isso que me atraiu ao setor de tecnologia. Então, depois da Suécia foi Filipinas, antes disso ainda Taiwan para o meu mestrado, e nas Filipinas encontrei um grupo dos brasileiros que me convidaram para ir para o Brasil. Então, e qual é a sua formação, Raiz? Eu tenho três diplomas, mas tudo relacionado à economia, negócios internacionais e marketing. Bom, de marketing a gente já percebe que você entende. Quando você decidiu fazer alguma coisa com relação à aviação, foi porque você já estava num sistema de táxis que você falou e você olhou como um negócio, ou quando era pequenininho você tinha um sonho de Ícaro? Olhava para você e falava, um dia... Uma boa pergunta. Eu sou um tipo de pessoa que fico chateado muito rápido com as coisas, porque, aprendo e não tenho mais o que fazer com isso, sabe? E a aviação privada foi algo que eu nunca consumi, nunca ouvi falar, e eu não sabia como que se toca isso. Então eu falei, se existe um mercado que eu quero aprender e descobrir, é a aviação executiva. Então, quando um amigo me chamou, eu falei, vamos nessa, vamos ver como que é. Eu fiz meu primeiro voo, lembro muito bem, foi voo de São Paulo para Paraty, aquele empty leg, voo vazio. Sim. Pousei em Paraty, sabe o que eu fiz? Peguei um ônibus para Rio de Janeiro. Então, assim que a gente aprendeu, porque fomos uma startup, a gente não tinha recursos. Então, eu tive que meio que fingir que eu sou grande empresário, encontrar com grandes empresários. Mas esse tipo de situação foi muito comum, ir de jatinho e voltar de ônibus. Então, aquele famoso ditado, fake it until you make it. Ou seja, E faz quanto tempo isso? Isso foi 8 anos atrás. Então, primeiros 3 anos foi muito doloroso, sabe? A gente dormia no sofá de amigo, viajava realmente toda hora buscando apoio de operadores de táxi aéreo, investidores, até que a gente conseguiu. Eu me lembro muito bem quando, por exemplo, pela primeira vez alguém entrou no aplicativo, comprou um voo de jatinho, pagou e deu certo, porque o avião estava lá disponível, etc. A gente celebrava muito. A primeira a gente nunca esquece, né? Nunca esquece. Fatal isso. Você sabe que eu viajei de jato poucas vezes, né? Nunca tive essa facilidade de viajar toda hora. Viajei algumas vezes, mas eu confesso para você que eu tive um pouco de medo no começo, porque as sensações são bem diferentes, né? Claro. São completamente diferentes das sensações que você tem num avião grande e tal. Mas assim, a facilidade também é muito boa, né? Onde você pousa, você desce por um portão diferente,
você não passa por nada daquele sufoco de andar. Pô, tem aeroporto que, pelo amor de Deus, você tem que andar 2 quilômetros dentro do aeroporto. Aquele aeroporto de Bruxelas, pelo amor de Deus, alô, Bruxelas, eu sei que vocês não estão me vendo. Inferno que esse aeroporto de vocês. Mas olha, eu tive a mesma percepção. Então, qual foi o nosso principal desafio? Como que a gente muda a percepção? Como que a gente educa o setor de que isso aí é seguro? Então, o que eu fiz? Um dia me chama empresário do Whindersson Nunes. Eu, na época ainda, pensa, gringo, etc. Eu não sabia quem era o Whindersson Nunes. Mas meu sócio falou, o cara é gigante, você tem que fechar com ele. Então, dei um desconto e ele prometeu divulgar a empresa nas redes sociais. Então, eu estou correndo lá para o aeroporto, preparei lounge VIP, sabe? Tudo, almofadinha, beleza, e estou esperando e ele não está chegando. Até que alguém chama, ele está no Subway comendo um sanduíche. Ou seja, então esse tipo de cliente. Mas tudo bem, desde que divulga, vai dar super certo. Ele chegou, fomos lá no avião, eu trouxe minha câmera, tirei fotos profissionais dele. Posso mostrar como que foi, mais ou menos? Claro. Então, Faz favor. sabe, imagina eu tirando foto. Como é que ele estava? Ele estava sentado, de pé? Ele estava de pé em frente do avião. Então Comendo? Eu pedi para ele, Então, diferentes Ele posições. estava de pé comendo, estou eu comendo. Já sem sanduíche, lá estava sem Subway. Limpando a boca ele e tal. em frente do avião. Certo. Mas naquela pose, sabe, bonita. O Whindersson, É. ele devia estar assim, ó. E eu passei para ele essas fotos, para ele depois postar nas redes sociais. Sabe o que ele fez? Ele pousou no destino final do voo, ele tirou sua barriga assim, em frente do avião. Eu não vou fazer. Tirou foto, e pior ainda, que prefixo do avião foi PPKKK. Ou seja, cheguei aqui em Campos de PPK. E essa foto... Não entendi o que significa, me explica. E essa foto, ela bombou. Ela explodiu nossos servidores. Nosso aplicativo, por acho que um dia que não conseguiu se recuperar de tantos acessos. E eu fiquei 3 semanas respondendo mensagens, porque não tivemos equipe de atendimento. Pergunta que não quer calar. Vendeu? Vendeu muito bem. Então, aquele foi o que eu acho e chamo de início da Flapper. Porque a partir daquele momento todo mundo ficou sabendo. Olha só, você consegue reservar um avião pelo aplicativo. Que interessante, cara, que interessante. Hoje, quem usa os seus serviços no Brasil? Pode falar, não? Eu posso falar de alguns nomes, no final das contas. O principal grupo são empresários, empresas multinacionais, empresas de logística, hospitais, porque também fazemos voos aeromédicos, muitas celebridades de alto nível. Mas, enfim, quem já voou conosco? Até Mark Zuckerberg, dono do Facebook, voou conosco. A Anitta voou conosco. Já vimos aqui o Ronaldo voou conosco. Quem mais? Jojo Todinho. Jojo Todinho também foi muito legal. Jojo é nossa parceira. Postou foto na frente quando saiu aquela música dela e... Que tiro foi esse, Fly Flapper? Também. Bombou nas redes sociais. Então, muita gente que é empresário, celebridade, tem jogadores de futebol, celebridades de fora, famílias reais também. Temos muitos clientes que são realmente em nível AAA. Nós estamos no horário de intervalo? Muito bem. Já continuamos, vamos para um rápido intervalo aí para conhecer um pouco mais das sensacionais opções da Rede Brasil TV. Voltamos já. Cada vez melhor essa banda, gente. Meu Deus, que bom. Eu vou pro céu, viu? Vou pro céu, porque demorou. Mas pensa nos cabas bons, né? Não é? Jorginho aparece de vez em quando. É tipo assim, nós temos uma banda marcada aqui, de vez em quando o Jorginho fala, acho que hoje eu vou. Nos shows também, né? Ele achou que eu não fosse falar, mas tem show que a gente faz à noite, né? E que de vez em quando ele vai também. Né? É bom quando ele vai. Faz uma diferença danada nas nossas vidas todas. Inclusive ontem eu estava buscando uns vídeos para a gente poder fazer um compilado, né? Dos melhores momentos da banda, né? Achei o Jorginho, você acredita?
De 200 vídeos que eu rolei, tinham 2, um ele estava de costas, né? O outro ele estava dormindo na cadeira. Mas eu estava lá. Mentira, o que importa é que ele estava lá. Não, sabe que eu te amo, né, Jorginho? Te amo também. Te amo porque eu vou pro céu, por sua causa. Isso mesmo. Eu estou hoje entrevistando essa simpatia, né? O CEO da Flapper, esse cara que trouxe e hoje está em primeiro lugar no mundo no marketplace de luxo, né? Hoje você pode entrar no aplicativo e reservar a sua cadeira, a sua poltrona num voo, em um jato particular. Esse jato, hoje você tem uma programação só de capitais ou a pessoa entra no sistema e consegue encontrar voos de outros lugares, de cidades menores, como isso? Então, a gente tem que dividir esse mundo de aviação executiva em dois. Um é um voo para você, personalizado, fretamento Só exclusivo. quero para mim, só eu. Exatamente. E O outro é que eu vou com uma galera. Ano passado fizemos 27 países. Então, você pode combinar qualquer aeroporto com qualquer aeroporto. Brasil, internacional, a gente faz muito voo fora também. E voos por assento, eles são disponíveis ou para Angra, que é nosso carro-chefe, né? Nossa rota mais frequentemente voada, São Paulo para Angra dos Reis, ou aqueles voos avulsos, quando surge uma oportunidade de um voo compartilhado. Por exemplo, agora cliente russo fretou um avião para Rio de Janeiro e eu tenho esse avião voltando vazio do Rio para Buenos Aires. E a gente decide qual o preço que vamos colocar, etc. E você vai voar num avião ultra luxuoso do Rio para Buenos Aires no domingo. Então, é uma excelente oportunidade. Independente se esse avião for com mais pessoas, com mais passageiros ou não, se for sozinho, você vai pagar o mesmo preço do avião todo para você. Exatamente. Nós já tivemos clientes que compraram um assento e voavam sozinho. E nada escapa do network, né? Nada escapa, né? Porque se você vai num voo com mais 3 ou 4 empresários, automaticamente você está ali se relacionando com mais contatos e abrindo o seu leque de possibilidades. Tem muito isso. Eu acho que até recentemente ouvi falar de alguém que se conheceu no nosso voo e depois se casou. Tem pessoas Também? sim, tem pessoas que fazem negócios, tem pessoas que o que você faz na vida? Eu sou jogador. Eu sou empresário. Então, agora eu sou o empresário do jogador, sabe? Então, é muita conexão, muito networking que acontece durante esses voos. Deixa eu te falar, eu vejo hoje, cara, uma loucura, né? Sempre foi. É que hoje a gente percebe um maior movimento nos aeroportos, né? Antigamente, obviamente, voar era para poucos, né? E hoje não. Hoje as pessoas têm acesso, né? Tem facilidade em pegar um voo, ir para todos os lugares e tal. Mas aquela correria, né? Você tem que chegar 1 hora antes no aeroporto. O nacional, o internacional é muito pior. Mas você tem que chegar 1 hora antes no aeroporto. Aí você tem que fazer o seu check-out, despachar as malas, tarará, tarará, tarará. Isso é uma correria e envolve um tempo, às vezes, precioso que você está perdendo em estar já no local onde você vai, enfim, né? Vocês aproveitaram também essa dificuldade das pessoas? Porque, por exemplo, eu trabalho com alguns artistas. Tem um momento do artista, e eu acho que do empresário também, que ele chega num nível de conhecimento público ou importância pública, independente do conhecimento que ele tem, que ele não consegue mais pegar um voo comercial. Não consegue mesmo. Eu tenho amigos artistas, por exemplo, e até recentemente nós viajávamos, né, em aeroportos, era uma loucura, porque quando eu entrava com ele no aeroporto, era aquela coisa daquela multidão em volta e você não consegue andar. Acontece isso com você? Sim, e eu acho que muita gente não entende por que um artista usa a aviação executiva. Mas a própria pessoa depois vai atrapalhar a vida desse mesmo artista num voo comercial. No aeroporto de Guarulhos, por exemplo, é um pouco mais difícil entrar no setor de aviação executiva. Eu me lembro, um dia eu estava andando com o Ronaldo Fenômeno, quase como se fosse um bodyguard dele, assim, sabe? Por favor, aqui. E o pessoal passava em frente de mim, peraí, só uma selfie, sabe? Não existe algo como privacidade, porque essa pessoa é Deus para eles. Principalmente quando se trata de futebol e artistas, é algo do outro mundo.
Não sei se você conhece a Tony Robbins, que é um Conheço, claro. palestrante, claro, motivador. claro. Ele chegou no heliponto com 30 carros de polícia. É impossível andar, ele deve ser impossível andar em qualquer lugar. Exatamente, porque ele é ainda num outro nível. Ele muda a vida das pessoas. Então, pessoas realmente consideram ele como se fosse um exemplo. Então, isso acontece muito e por isso que essas pessoas precisam de um serviço. Você sabe que tem uma lacuna aí nesse meio que é interessante a gente analisar, porque tem momentos que o artista ou a pessoa que está em evidência publicamente falando, ela chega num determinado momento que ela tem a fama e já tem a dificuldade de entrar e andar em alguns lugares, mas não tem o dinheiro. Então você olha aquele hiper, super famoso numa situação desgastante, não é? E aí eles assim, mas eu estou aqui porque eu gosto de ficar no meio do meu povo. Não. Deixa eu aproveitar essa deixa aqui. Políticos. Porque você sabe que a gente vive num país hoje, a gente não vai falar de política aqui, não precisa me perturbar a alma. Eu tenho uma voz que fala dentro de mim, olha, e fala um fio aqui no meu ouvido. Eu não sou de televisão. Você está correndo um sério risco aqui, viu, pô? Porque da mesma forma que você nunca pensou em fazer aviação, eu jamais pensei em fazer televisão. Então, quando fala essa alma dentro de mim aqui, me dá uma tremedeira. Não vou falar o nome do Lula, não vou falar. Que diabo, inferno. Os políticos não usam bastante, porque, olha, tem político que eu acho que se for pra rua, vai dar BO, hein? É complicado porque político, pelo seu salário, ele não consegue voar privado. Não existe essa possibilidade. Mas voa, né? Mas ele voa. Então, como ele voa? Geralmente existe aquele grupo de apoio do político, que são empresários, etc. E sim, eles voam. Tem alguns políticos que depois do fim da sua carreira, etc., acabam entrando nas posições de conselheiros de grandes empresas, e aí eles começam a voar privado. Nós temos alguns clientes assim, são pessoas, eu acho mesmo independente do partido, bastante respeitadas no Brasil, porque são economistas de grande escala, etc. É um caso. Mas aquele político que acabou de entrar sei lá, no Planalto, etc., ele geralmente não possui recursos próprios e talvez não seria bem visto, né, ele voar privado, mas isso acontece. De fato, eu vou falar mais. Mercado de aviação executiva, antes da Flapper, ele foi baseado nos contratos com o governo. Ponto. Ou seja, uma dessas 110 empresas de táxi aéreo que existia antigamente tinha um contrato com o governo, seja para petróleo, atendimento de comunidade indígena, no caso de Amazonas, serviço de saúde, etc, etc. A Flapper chegou para quebrar essa barreira, porque nós não fazemos contratos com o governo. A gente é 100% transparente, você entra na plataforma, contrata seu voo e pronto. Então, isso de uma certa forma se tornou nossa missão, para descomplicar esse setor, para tornar ele mais profissionalizado, porque não podemos ter um setor que só vive de contrato. E no final das contas, de onde veio esse dinheiro para contratos? Do povo, né? Porque a gente paga impostos para depois o governo gastar com esses serviços. Então, conosco é muito mais fácil. E eu tenho até um certo orgulho disso, porque talvez a gente salvou um pouco de dinheiro que foi usado para outras coisas, infraestrutura, etc. E como hoje, é bom, né, pô, você ter orgulho disso, né? O serviço hoje ele é um pouco mais democratizado, vamos dizer, porque ele sempre era muito conservador, muito restrito. Muito bem. Bom, a gente tem vários amigos, certamente, que devem estar assistindo esse programa. Eu espero, né? Mas, graças a Deus, a gente tem grandes amigos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para conhecer a Flapper, porque muito provavelmente nós andaremos juntos, estaremos juntos em vários momentos, e eu gostaria de encontrá-los, os voos da Flapper daqui para frente. Parabéns pela sua iniciativa. Mas não estou terminando a entrevista não, tá? A gente tem muita coisa para falar. Mas quando você fala que você você se inibiu, né, de fazer contratos com o governo e tal, me deixa muito feliz. Porque o Brasil hoje vive um momento de muita dificuldade de crença, né? Ninguém acredita em mais nada, né? Hoje a gente escuta o presidente da República falar na televisão e olha e fala, será que é verdade? E não é porque é esse ou porque é aquele presidente, é porque a política no mundo se tornou uma coisa muito
muito de descrença mesmo dos povos, né? E eu acho que o Brasil está no caminho certo. O Brasil ainda é uma democracia jovem. Esse momento está chegando, momento onde vocês vão ter um político e Vocês Senado, não, você etc. vive aqui agora, tá? É nós. Então, eu como estrangeiro, eu preciso cuidar das palavras que eu uso, porque se eu falo nós, já, você é apenas um gringo, né? Não, você é um Mas brasileiro. eu sou gringo tá aqui, tropicalizado, mas é gringo. É o continua sendo gringo tropicalizado. Muito Pois bem. é. Uma água de coco para ele, por favor. Mas olha, e vou te falar com toda a sinceridade, porque eu posso falar aqui que nossa, mas Polônia, meu país, terceiro país do mundo que mais cresceu nos últimos 35 anos, regime estável, etc. Mas quem nos ajudou muito foi a União Europeia, que colocou fundos europeus e falou o seguinte: vocês querem dinheiro? Tá bom, mas tudo tem que ser auditado, tudo tem que ser bonitinho. A gente tem que votar para algumas causas que a gente acredita, como sustentabilidade, direitos humanos, etc. E nossos políticos tinham que se acostumar com isso, porque nosso legado também foi muito difícil, né? A gente surgiu de um país pós-guerra, pós-comunismo, pós não sei o que. Então, isso gera uma certa dificuldade. Por isso que eu digo, Brasil ainda é uma democracia jovem e tem bastante potencial para frente. Polônia, frio demais, né? Muito frio. Quando a última vez eu saí da Polônia, eu me lembrei por que eu moro no Brasil, sabe? Era menos 11 lá. Quanto? Menos 11. E sua família ficou? Minha família quase toda ficou lá, sim. Quando você estiver com saudade da Polônia, eu vou te falar, vai para Ponta Grossa, Paraná. Sim. Viu? Lá tem muito, mas tem muito polonês, cara. Eu tenho amigos lá que são poloneses. Inclusive, eu tenho um amigo polonês que joga futebol no Paraná. Jogou até no Atlético Paranaense. Como é o nome dele? Puxa vida. Lá tem uma cidade que a colonização é toda polonesa. Tem até uma cidade no sul do país que fala polonês, ou seja, cuja língua oficial é polonês. Língua que não diga, aprovada. Onde é? Eu esqueci agora de nome, porque tem muitas pequenas colônias no sul, onde você anda pela rua e você consegue ouvir pessoas falando polonês. Tem até filmes sobre isso. Então, a nossa história de imigração, ou como tudo, colonização no Brasil, é muito interessante, porque os poloneses foram enviados a partir de 1869 sem nada, pobres, e foram distribuídos lá em terras de 10 a 20 hectares, e o governo disse: agora, pessoal, vocês podem pegar essa terra e cultivar. E a única pergunta foi: mas onde estão as ferramentas? As ferramentas não tem. Então, o polonês, com essas mãos, tinha que se virar e se tornar aquele fazendeiro que, de fato, colonizou o sul. E é uma história triste. Então, o nosso povo ele é muito duro, muito resistente. Kaczynski é polonês? Sim, parece sobrenome polonês. Kaczynski, exato. Esse é amigo meu. Curitiba, até hoje... Curitiba, 600 mil descendentes da Polônia. E no Brasil, como tudo, entre 2 a 3 milhões. É mais fácil encontrar um polonês no Brasil ou um Brasil na Polônia? Um brasileiro na Polônia? Acho que é polonês no Brasil. Polonês no Brasil. Você sabe que eu estava lá na Bélgica, em Antuérpia, e eu tinha tomado uns vinhos num bar que tinha lá. Era madrugada, porque lá se anda tranquilo, né? E eu tô lá, saí de um boteco lá na madrugada, aí eu cantei no meio da rua assim: sou caipira, pirapora nossa. Aí um cara passou de bicicleta: Senhora de Aparecida. Falei: Senhor do céu. Falei: volta aqui. Era um brasileiro lá na Antuérpia, rapaz. Ele falou assim: adoro essa música. Eu falei: vamos conversar um pouco, cara. Faz tanto tempo que eu não falo com brasileiro, só com a minha mulher, mas já deu, né, os assuntos. Hoje, brasileiro está em todos os lugares, inclusive na Polônia. Tem até alguns restaurantes já com tema do Brasil, etc. Até o buffet Aquilo, que é uma coisa que na nossa cultura não existe. Já dá para ir em Varsóvia e consumir. Então, acho que é uma tendência. E eu sempre digo: polonês gosta do brasileiro, o brasileiro gosta do polonês, porque na nossa terra vocês são estrelas. Sim. Quando vocês vão para a Alemanha, vocês são imigrantes igual a gente. Sim, é verdade. Então, quando o brasileiro chega na Polônia, o polonês tem uma certa curiosidade. Brasil, futebol, Ronaldo,
isso, aquilo, Pelé, sabe? agora Pelé. Então, sabe, coisas que são positivas. Música, samba. Quem gosta muito de brasileiro é americano. Agora estão mandando os brasileiros para cá, tudo de pulseira. Dá uma Aí que pulseirinha. tá essa diferença. Na Polônia, não. Na Polônia, brasileiro Bem gera tratado. curiosidade. É bem tratado mesmo. Ronaldinho é fenômeno lá também? Também conhecido, sim, muito conhecido. Qual é o melhor ídolo brasileiro na Polônia que você acha? Qual? Qual? Roberto Carlos? Não. É que a voz que fala dentro de mim fala toda hora, é um inferno. Eu vou tirar isso aqui. Não, mas jogadores de futebol todos são conhecidos. É. Sim. Não, mas a Polônia tem um timão também, né? A Polônia tem participado aí da... A Lewandowski, com certeza, é uma lenda. Não é? Bom, mas a gente veio aqui para falar de avião, não veio de futebol. Que a gente vai... O papo é tão gostoso. O pô é muito simpático. Vamos tratar assim, cada tempo você volta para cá para a gente fazer... Porque no Brasil é sempre isso. A gente acaba falando de Acaba futebol. falando de futebol, que inferno, e cerveja, né? Toma cerveja. Lá na Polônia não precisa botar na geladeira, né? Cada um Sim. toma uma garrafa, né? Pior do que isso. Na Polônia, durante o inverno, a gente até toma cerveja quente. Na Holanda também. Mas que diabo é isso? Pois é. É assim que funciona. Eu não sei lá, mas aqui dá dor de barriga danada. Você tomar uma cerveja quente aqui, Tão frio que até cerveja você toma é quente. frio que você toma quente, né? Mas é que a cerveja lá, pô, tá 10 graus abaixo de zero, você vai fazer o quê, né? Tem que Pois é. botar no aquecedor para tomar. A gente sempre, quando o pessoal Relação ao pergunta no Brasil, porque no Brasil, gelo e frio é um valor de proposta. Anda um ambulante pela Copacabana, cerveja gelada, geladinha, muito gelo, mais gelo ainda. Quem tem mais gelo ganha. Para mim, sabe, para nós como estrangeiros, isso é muito engraçado, porque para nós é assim, me dá essa cerveja, me dá essa água de coco, mas moço, não está gelada, mas me dá essa água, mas não está gelada mesmo. Eu falo, olha só, você quer ganhar dinheiro ou não? E é assim, toda hora, sabe? Porque para nós não importa. Para né? brasileiro, os caras, pô, assim não, né? Pois é. Diferenças culturais. Que maravilha, que maravilha. Bom, gente, eu queria agora falar um pouquinho sobre, justamente, quando a gente fala, no começo do programa eu estava começando, quando a gente fala de, você tem condição, só para quem tem muita condição para andar de jato. Você sabe que eu acho que hoje mudou muito isso? Porque eu quero terminar falando da Flapper e convidando você para conhecer a plataforma. Mas isso não significa que seja coisa... Porque as pessoas confundem muito. As pessoas falam assim, classe A, classe B, classe C... A classe A, quando o pessoal fala assim, o cara é do nível classe A, esse cara não assiste TV aberta, ele não assiste nem TV a cabo. Esse cara ele tem um outro universo de situações que ele vive diferente. Porque ele está buscando o top, o master, o melhor de tudo. E hoje, o cara da classe B, ele já está alcançando muitas coisas que o cara da A já conquistou. Então, às vezes, a pessoa acha que é impossível ela ter aquela experiência. E se ela parar para pensar o tempo que ela perde, as conveniências que ela tem, as experiências que ela terá, eu acho que isso abre muito mais o leque de possíveis clientes. Você não acha? É uma tendência. A aviação executiva continua sendo um serviço caro, mas também existem diferentes níveis. É uma coisa você comprar ou utilizar um avião de pequeno porte, que tem 4 assentos, muito mais fácil em termos de manutenção, custo por hora muito mais baixo. Esse é um tipo de serviço que vira-mexe, acho que qualquer pessoa consegue usar. E um outro nível é, igual um cliente americano, ele comprou um jato de 70 milhões de dólares, e comprou um outro para voar em frente desse primeiro avião para reportar turbulências para o primeiro avião. Ou seja, as coisas que fazem pouco sentido, mas as pessoas têm tanto dinheiro que não sabem o que fazer. Então, gente, então é isso, sabe? A aviação executiva pode ser bem acessível, igual o voo de amanhã nosso de Jundiaí para Rio, que custa R$ 2.500, ou voo para Angra, que custa ou seja, 1.800. Hoje não é tão complicado assim. Não é um absurdo, e ainda a gente parcela. Mas você pode também comprar um voo para a Europa, igual alguns sheiks árabes compram, $200 mil. Então, realmente, é um serviço caro, mas o que mudou vale a pena. É acessível. E uma vez na sua vida, você tem que voar de jatinho. Uma vez voo de jatinho. Pelo mínimo. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa.
Foi um prazer ter você aqui, uma simpatia. Nós vamos voltar para falar de avião elétrico. O carro elétrico, quando para. E o avião? Próximo programa. Vamos encerrando por aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado, Paul. Amanhã a gente volta.